Você sabia que a Bíblia, o livro mais lido da história, guarda em suas páginas não apenas as histórias que conhecemos, mas também mistérios e lacunas que intrigam há milênios? Todos nós aprendemos sobre Adão e Eva, sobre Caim e Abel. Mas pare e pense por um segundo. Se Caim matou Abel, e os outros irmãos que conhecemos da Bíblia como Sete, vieram depois, com quem Caim se casou? De onde vieram as pessoas que povoavam a terra após o dilúvio? E mais intrigante ainda, onde estão as filhas de Adão e Eva, que a Bíblia quase não menciona? Aqui no Você Sabia, não temos medo de mergulhar nas perguntas mais profundas e desconfortáveis das Escrituras. Hoje, vamos desvendar um dos maiores enigmas do Gênesis, a identidade da esposa de Caim e o papel crucial das filhas esquecidas de Adão e Eva na história da humanidade. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar sua percepção sobre os primórdios da humanidade. E a narrativa bíblica, o início da humanidade, Adão, Eva e o mandamento de multiplicar. Para desvendar o mistério da esposa de Caim, precisamos primeiro voltar ao Jardim do Éden e ao primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. A Bíblia nos apresenta Adão como o primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26. Eva, a primeira mulher, foi formada de uma de suas costelas, Gênesis 2:21-23. Juntos, eles receberam uma incumbência divina fundamental. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Gênesis 1:28. Este mandamento de multiplicar-se e encher a terra é a chave para entender as lacunas. Kilvin não era uma sugestão, mas uma ordem direta de Deus. A continuidade da raça humana dependia da sua procriação após a queda. No pecado e a expulsão do Éden, a vida para Adão e Eva tornou-se um desafio. No entanto, o propósito divino de multiplicar a humanidade persistiu. A Bíblia nos informa que Eva deu à luz 2 filhos que se tornariam infames, Caim e Abel. O drama fratricida. Caim e Abel. A história de Caim e Abel é bem conhecida e marca o primeiro grande drama familiar da história humana. Caim, o primogênito, era agricultor, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas apenas a de Abel foi aceita. Isso gerou ciúmes e raiva em Caim, culminando no terrível ato de fratricídio. Caim matou seu irmão Abel, no campo. Gênesis 4:1-8. Após o assassinato, Deus confrontou Caim. A punição divina foi severa. Caim seria amaldiçoado e se tornaria um fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:12. É aqui que a primeira grande questão surge, e a Bíblia nos dá uma pista intrigante: o grande medo de Caim. Qualquer que me achar me matará. A reação de Caim à sua sentença é crucial. Ele expressa um medo profundo a Deus. É muito grande a minha iniquidade, para que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante pela terra, e todo aquele que me achar me matará. Gênesis 4:13-14. Espere um momento. Se Adão e Eva só tinham Caim, Abel estava morto, e talvez alguns outros filhos ainda muito jovens. Quem seriam essas pessoas que Caim temia que o matariam? Quem mais estaria na terra para encontrá-lo e executá-lo? Essa pergunta é um dos maiores pontos de interrogação para muitos leitores da Bíblia. A resposta mais lógica, embora não explicitamente detalhada em Gênesis 4, é que Adão e Eva já tinham outros filhos e filhas, além de Caim e Abel. O mandamento de multiplicar-se não cessou após os 2 primeiros nascimentos. O tempo entre a criação de Adão e o assassinato de Abel não é especificado, permitindo que a população humana tenha crescido significativamente. Deus, em sua providência, colocou um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém que o encontrasse o mataria. Gênesis 4:15. Este sinal é outro forte indício de que havia outros seres humanos na terra, além da família imediata de Caim. A resposta revelada: as filhas esquecidas de Adão e Eva. Chave para o mistério da esposa de Caim
e da população da Terra está em uma passagem frequentemente negligenciada, mas vital. Em Gênesis 5:4, depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Esta pequena frase é um divisor de águas. Ela confirma que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas, além dos 3 mais famosos, Caim, Abel e Sete. A Bíblia, focada na linhagem que levaria a Jesus Cristo, muitas vezes omite detalhes genealógicos de outras pessoas que não estavam diretamente nessa linhagem messiânica. No entanto, é explicitamente declarado que existiam essas filhas e outros filhos. Pense bem. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Eva, embora não tenhamos a idade exata de sua morte, certamente viveu grande parte desse tempo. Dada a longevidade bíblica daquela era, Sete viveu 912 anos, Enos 905, etc. É perfeitamente plausível e até esperado que Adão e Eva tivessem dezenas, se não centenas, de filhos e filhas ao longo de seus séculos de vida. Se, após o assassinato de Abel, Adão e Eva continuaram a ter filhos e filhas por muitos séculos, a população da Terra teria crescido exponencialmente. As pessoas que Caim temia eram, muito provavelmente, seus próprios irmãos e irmãs, e possivelmente até sobrinhos e sobrinhas, se as primeiras gerações também começassem a se reproduzir cedo. Então, quem foi a esposa de Caim? A única resposta possível com essa clareza sobre a existência de outras filhas de Adão e Eva. A resposta para a esposa de Caim torna-se inevitável. Caim se casou com uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas, filha de outro irmão. Sim, você leu. Para nós, na sociedade moderna, a ideia de casamentos entre irmãos é chocante e proibida, devido às leis sobre incesto e aos riscos genéticos conhecidos. No entanto, precisamos entender o contexto daquela época. Necessidade demográfica. No início da humanidade, não havia outra opção. Se a humanidade fosse se multiplicar e encher a Terra, os irmãos e irmãs eram as únicas opções de parceiros disponíveis. Não havia outra família, ou povo, de onde Caim pudesse trazer uma esposa. A população inicial era composta por uma única família. Por essa genética original, Adão e Eva foram criados perfeitos. A degradação genética, que hoje nos causa preocupação com o incesto, ainda não havia se acumulado nas primeiras gerações em um grau significativo. Os genes originais de Adão e Eva seriam puros, minimizando os riscos de deformidades ou doenças que surgiriam com casamentos consanguíneos mais tarde na história. A acumulação de mutações genéticas e doenças hereditárias ao longo das gerações levou à necessidade das leis contra o incesto que Deus instituiria mais tarde em Levítico. Por exemplo, leis em evolução. As leis específicas contra o incesto foram dadas por Deus muito mais tarde na história de Israel, através de Moisés. Levítico 18, 6-18. Antes da lei mosaica, as diretrizes morais eram mais baseadas em princípios gerais e na consciência, embora o incesto fosse intrinsecamente imoral, devido à sua natureza desordenada. Contudo, em um ponto inicial da história humana, onde a própria existência da humanidade dependia disso, certas regras ainda não haviam sido estabelecidas ou não eram aplicáveis da mesma forma. Portanto, a Bíblia não nomeia a esposa de Caim simplesmente porque ela era uma das muitas filhas de Adão e Eva, e seu nome não era relevante para a linhagem principal que a narrativa bíblica estava rastreando. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Gênesis 4:17. Esse conheceu implica uma relação conjugal, e ela estava com ele na terra do Nod, ao oriente do Éden, para onde Caim fugiu. Além de Caim, casamentos entre parentes próximos na Bíblia, primitiva, aceitação da ideia de casamentos entre irmãos e parentes próximos, nas primeiras gerações, não se limita apenas a Caim. Outros exemplos bíblicos, embora menos explícitos, apontam para a mesma realidade. Abraão e Sara. Abraão se casou com Sara, que era sua meia-irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Gênesis 20:12. Embora não fosse irmã completa,
ainda era um parentesco próximo que hoje seria considerado incesto. Isso ocorreu muitos séculos depois de Adão, mas ainda antes da lei mosaica formalizar as proibições às filhas do Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas do Ló, temendo que não houvesse homens na terra para ter descendência, embebedaram seu pai e deitaram-se com ele, dando à luz Moabe e Ben-Ami. Gênesis 19, 30-38. Este é um caso de incesto claro e reprovável na narrativa bíblica, mas destaca a ausência de outras opções percebidas na época. Estes exemplos, embora complexos e problemáticos para a moralidade moderna, reforçam que o conceito de incesto e suas proibições legais evoluíram e foram formalizados por Deus em um momento posterior, quando a população humana já estava dispersa o suficiente para que outras opções de casamento existissem e a pureza genética original já tivesse se deteriorado. Desenvolvimento das cidades e a população global, fato de Caim ter fugido para a terra do Nod e ter edificado uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho Enoque, Gênesis 4, 16-17. É outra prova indireta de que a população da Terra já era considerável. Uma cidade implica uma comunidade de pessoas, não apenas um punhado de indivíduos. Caim não estaria construindo uma cidade para si mesmo e sua esposa. Ele estaria liderando um grupo, provavelmente sua família estendida. As genealogias do Gênesis capítulo 5, em particular, são frequentemente vistas como listas monótonas de nomes e idades. No entanto, elas são fundamentais para entender a rápida proliferação da humanidade naqueles tempos, com pessoas vivendo por séculos e tendo outros filhos e filhas consistentes. A população poderia ter chegado a milhões antes do dilúvio, mesmo começando com apenas 2 indivíduos. Pense nos números. Se Adão e Eva tivessem, em média, um filho a cada 10 anos, um ritmo conservador, considerando a longevidade, e cada filho fizesse o mesmo, a população explodiria em poucas gerações. Em 900 anos, com taxas de fertilidade adequadas e longevidade, teríamos uma população que se contava em centenas de milhares, se não em milhões. Por que a Bíblia esqueceu as filhas? A aparente ausência das filhas na narrativa bíblica, exceto pela breve menção em Gênesis 5:4, não é um esquecimento ou um erro. É um reflexo da estrutura genealógica patriarcal da Bíblia, que historicamente focava nas linhagens masculinas para rastrear a descendência e a transmissão de promessas e heranças. A cultura da época e a bíblica, em particular, dava ênfase primária à linhagem paterna para fins de registro e herança. Quando a Bíblia diz que Adão gerou Sete, o foco está na linha de descendência masculina, que levaria a promessa do Messias à semente da mulher prometida em Gênesis 3:15. As filhas eram certamente importantes para a multiplicação da raça humana, mas seus nomes não eram registrados nas genealogias formais, a menos que tivessem um papel específico ou único na história da salvação, como Tamar, Roobe, Ruth, Esther, Maria. Isso não diminui sua importância, apenas explica a convenção literária e cultural da época. Elas estavam lá, trabalhando, se casando, tendo filhos e contribuindo para o enchimento da terra, cumprindo o mandamento divino. Mesmo que seus nomes não fossem individualmente gravados para a posteridade em um livro cujo propósito principal era teológico e salvífico, não puramente histórico-demográfico. Implicações teológicas e desmistificando críticas. A questão da esposa de Caim e das filhas de Adão e Eva é frequentemente usada por céticos para tentar descreditar a narrativa bíblica, alegando inconsistências ou impossibilidades. No entanto, como vimos, a própria Bíblia oferece a resposta dentro de suas páginas. Se lida com atenção e compreensão do contexto. Harmonia bíblica. A menção em Gênesis 5:4 harmoniza a narrativa, explicando como a população poderia ter crescido para sustentar o medo de Caim e o desenvolvimento de cidades, a providência de Deus,
A situação inicial de Adão e Eva exigia que os primeiros casamentos fossem entre parentes próximos. Isso demonstra a providência de Deus, que permitiu o início da humanidade de uma forma que não comprometeria sua saúde genética inicial, antes que as mutações e o pecado tivessem corrompido profundamente o genoma humano. Mais tarde, com uma população maior e a degradação genética, Deus estabeleceu as proibições de incesto para proteger a saúde e a moralidade da sociedade. Plano divino. A história continua a apontar para um plano maior. A promessa de um redentor através da linhagem de Sete e não de Caim, que culminaria em Jesus Cristo. A existência de todas essas filhas de Adão e Eva assegurou que essa linhagem pudesse se perpetuar. Conclusão final e chamada para ação. Então, Quem foi a esposa de Caim? A resposta mais plausível e biblicamente consistente é que ela foi uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas, filhas das muitas outras crianças que Adão e Eva tiveram ao longo de seus séculos de vida. As filhas esquecidas de Adão e Eva não eram esquecidas por Deus, mas sim pela estrutura genealógica da narrativa bíblica, que priorizava a linhagem masculina messiânica. No entanto, sua existência foi absolutamente crucial para o cumprimento do mandamento divino de multiplicar e enturaterá. Esta é apenas uma das muitas profundezas e mistérios que a Bíblia nos oferece, convidando-nos a uma leitura mais atenta e reflexiva. Não há incoerência, apenas um convite à compreensão. O que você achou dessa explicação? Você já tinha se perguntado sobre isso? Qual outro mistério bíblico te intriga? Doc Sulike. Se essa curiosidade expandiu sua mente, compartilhe este vídeo com quem ainda se pergunta sobre a esposa de Caim. Inscreva-se no Você Sabia e ative o sininho para continuar desvendando os segredos e as curiosidades mais fascinantes da Bíblia e do universo. Edo Proximal. Vídeo. E continue explorando o conhecimento. Você sabia que a Bíblia, o livro mais lido e estudado da história, guarda em suas páginas não apenas mensagens de fé e esperança, mas também passagens que são, para dizer o mínimo, profundamente estranhas, perturbadoras e, por vezes, inexplicáveis? Prepare-se para uma jornada que vai muito além das histórias que você aprendeu na catequese ou na escola dominical. Aqui no Você Sabia, não temos medo de mergulhar nos recantos mais obscuros e intrigantes das Escrituras. Esqueça o que você pensa que sabe, e venha descobrir as 11 partes mais bizarras e chocantes da Bíblia, que vão deixar você completamente sem palavras. De rituais assustadores a profecias apocalípticas incompreensíveis, de criaturas misteriosas, a eventos que desafiam toda a lógica, a Bíblia é um tesouro de enigmas, que continua a nos fascinar e a nos perturbar, pronto para ter sua mente expandida e, talvez, sua fé testada? Então, prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai muito além do convencional. Terror dos Nefilins. Gigantes. Antes do dilúvio, a história dos Nefilins é uma das mais enigmáticas e perturbadoras do Antigo Testamento, mencionada brevemente em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Mas quem eram esses filhos de Deus, e o que eram os nefilins? A interpretação mais comum, e a mais assustadora. Sugar que os filhos de Deus eram anjos caídos que desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas. Dessa união antinatural, nasceram os nefilins, seres de tamanho e força extraordinários, muitas vezes traduzidos como gigantes ou tiranos. Eles eram os homens famosos da antiguidade, talvez figuras de lendas e mitos de diversas culturas, que a Bíblia inseriu em seu próprio contexto. Imagine a cena: seres celestiais corrompendo a ordem natural, procriando com humanos e dando origem a uma raça de gigantes que dominava a Terra com violência e perversidade. Isso não é uma história infantil. Essa união ilícita é frequentemente citada como uma das principais razões para o grande dilúvio, uma prova da depravação extrema que havia tomado conta da humanidade. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, expandem dramaticamente essa narrativa, descrevendo os anjos caídos como aqueles que ensinaram à humanidade artes proibidas, feitiçaria, guerra, etc., e os nefilins como seres violentos e devoradores. A simples menção deles no Gênesis, tão concisa, mas tão carregada de implicações,
nos deixa com arrepios e muitas perguntas. Eles realmente existiram? Como seria um mundo dominado por gigantes nascidos de anjos? Essa passagem lança uma sombra sombria sobre os primórdios da humanidade, um mistério que permanece em aberto. 2. O anjo com a espada flamejante e o caminho da árvore da vida depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, Deus tomou uma medida drástica para impedi-los de voltar e acessar a árvore da vida, que lhes daria imortalidade em seu estado de pecado. Gênesis 3:24 descreve: depois de expulsar o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Pense nessa imagem. Querubins, seres angelicais muitas vezes, descritos com múltiplas asas, olhos e faces. Não os anjos bebê gordinhos da arte renascentista. E uma espada que não é apenas flamejante, mas que se move sozinha, continuamente, bloqueando o acesso ao que poderia ser a chave para a vida eterna. Isso é uma cena de fantasia épica. Que tipo de tecnologia ou poder sobrenatural seria uma espada flamejante que se move sozinha? É um símbolo da santidade intransponível de Deus e da separação imposta pelo pecado. Essa imagem não é apenas poética, é assustadora e poderosa. Ela estabelece uma fronteira de fogo entre a humanidade pecaminosa e a vida eterna, um lembrete vívido da gravidade da queda. Até hoje, esse querubim e sua espada guardam um caminho que a humanidade, por conta própria, não pode trilhar. 3. A estranha maldição da figueira de Jesus. Essa história de Jesus é particularmente estranha porque parece ir contra a natureza de seu ministério de cura e bênção. Em Marcos 11, 12-14 e 20-21, Jesus, com fome, vê uma figueira com folhas, mas sem frutos, porque não era a estação dos figos. Em vez de simplesmente seguir em frente ou manifestar fruto, ele a amaldiçoa. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No dia seguinte, eles passam e veem que a figueira havia secado desde a raiz. Qual o sentido disso? Jesus, o Deus encarnado, saberia que não era a estação dos figos. Ele não estava com raiva de uma árvore inocente. Esta passagem é um poderoso símbolo e uma parábola encenada. Ela representa o julgamento de Deus sobre a esterilidade espiritual, particularmente sobre Israel, que era simbolizado por uma figueira em outras partes das Escrituras. A figueira tinha a aparência de vida e potencial folhas, mas faltava-lhe o fruto. É uma lição dura e enigmática sobre a fé e a responsabilidade. Mas a forma como é apresentada, menos uma maldição direta a uma árvore por não ter o que não era sua estação de ter, é inegavelmente estranha e desconcertante para o leitor moderno, revela um lado de Jesus que não costumamos ver nos quadros ou nos filmes de Natal. Um poder judicial sobre a natureza que é tanto assustador quanto instrutivo for Emurrer, adúltera e a água amarga. Um ritual bizarro de julgamento em Números 5, 11-31, encontramos um dos rituais mais peculiares, e para nós, bizarros da Bíblia, o teste da água amarga para uma mulher suspeita de adultério. Se o marido suspeitasse de sua esposa, mas não tivesse provas, ele a levava ao sacerdote. O sacerdote então a submeteria a um ritual complexo. A mulher tinha que beber uma mistura de água santa com pó do chão do tabernáculo. Ou se a amaldiçoava formalmente, e se ela fosse culpada, seu ventre incharia, e sua coxa definharia. Se inocente, ela seria pura e apta para ter filhos. Pense na cena, a humilhação pública, a ingestão de terra, a invocação de maldições físicas com resultados tão específicos. Esse não é um julgamento legal com provas e testemunhas, mas um ritual de ordalha, um teste de Deus. É um vislumbre fascinante e assustador de como a justiça era buscada em um contexto teocrático e agrário, onde a linha entre o legal, o religioso e o sobrenatural era tênue. É estranho porque não é baseado em lógica forense, mas em uma intervenção divina direta. Para nossa mente moderna, é quase incompreensível e levanta questões éticas profundas sobre a agência e o tratamento da mulher na sociedade antiga. 5. A mão escrita na parede. Uma mensagem sobrenatural de ruína. História de Belsazar, e a escrita na parede. M. Daniel 5. É uma das mais dramáticas e misteriosas do Antigo Testamento. Durante um banquete profano, onde o rei Belsazar de Babilônia e seus convidados usavam os vasos sagrados roubados do Templo de Jerusalém para beber vinho e louvar deuses pagãos, algo aterrorizante acontece. De repente, uma mão humana sem corpo aparece e começa a escrever misteriosamente na parede do palácio, à vista de todos. A escrita,
Mini, Tekel e Parsim, é incompreensível para os sábios do rei. Mas Daniel, o profeta, é chamado para interpretá-la. Sua interpretação é devastadora. Deus pesou o reino de Belsazar, achou em falta, e ele seria dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite Belsazar é morto, e o império babilônico cai. Essa imagem de uma mão sem corpo escrevendo uma sentença de morte em plena luz de um salão de banquetes é puro terror psicológico e sobrenatural. Não é uma visão ou um sonho, mas um evento físico diante de testemunhas. É uma intervenção divina direta e assustadora. Um aviso final em uma exibição espetacular de desdém por Deus. A estranheza reside na forma específica da manifestação. Uma mão descorporificada, um arauto silencioso da condenação. 6. Ezequiel e as rodas dentro de rodas, o carro de Deus, e seres com 4 faces. O livro de Ezequiel é, sem dúvida, um dos mais visualmente intensos e bizarros da Bíblia, e a visão no capítulo 1 é o auge. Ezequiel descreve o que muitos interpretam como o carro ou trono de Deus. Ele vê 4 seres viventes, cada um com 4 faces: homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Mas a parte mais alucinante são as rodas, e o aspecto das rodas, e a sua obra era como a cor do berilo. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto, e a sua obra, era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Ezequiel 1 e 16 rodas, dentro de rodas que brilham como pedras preciosas, cheias de olhos movendo-se em todas as direções sem girar. Essa descrição é tão complexa e fora de qualquer referencial terreno que tem levado a inúmeras teorias, desde interpretações de simbolismo místico, até inacreditavelmente, a ideia do que Ezequiel estava descrevendo, UVN, ou tecnologia extraterrestre. A bizarrice reside na totalidade da visão: seres, asas que fazem barulho de muitas águas, fogo, e essas rodas hiperdimensionais e autônomas. É uma imagem que desafia a nossa capacidade de visualização e compreensão. Um vislumbre da majestade e da natureza incompreensível de um Deus que transcende completamente a nossa realidade. 7. Os cavalos do Apocalipse. Visões de peste, guerra, fome e morteio. O livro do Apocalipse por si só é uma fonte inesgotável de imagens bizarras, mas a abertura dos primeiros 4 selos em Apocalipse 6, 1-8, é particularmente vívida e aterrorizante. João descreve 4 cavalos, cada um com uma cor diferente e um cavaleiro com um propósito específico, representando pragas que assolarão a terra nos últimos dias. O cavalo branco, conquista, ou peste. O cavaleiro, com arco e coroa. Cavalo vermelho, guerra e derramamento de sangue. O cavaleiro com grande espada. Cavalo preto, fome. O cavaleiro com uma balança na mão. Cavalo amarelo ou verde pálido, morte, acompanhada pelo Hades. A imagem é icônica e aterrorizante. A cavalaria da calamidade descendo sobre o mundo. A cor de cada cavalo e o instrumento de cada cavaleiro são símbolos diretos das aflições que eles trarão. O mais estranho, talvez, seja o cavalo amarelo chloros, em grego, que significa um verde pálido, a cor de um cadáver, onde a morte cavalga, diretamente, seguida de perto pelo Hades, o reino dos mortos, é uma personificação sombria de forças destrutivas que aguardam o seu tempo. A estranheza está na personificação direta dessas calamidades em figuras cavalarianas, e na sua implacável e simbólica marcha sobre a humanidade. E uma apocalíptica kill, mesmo para quem não acredita, tem um poder visceral de perturbar e fazer questionar o destino final da humanidade. 8. A besta com 7 cabeças e 10 chifres. A monstruosidade política do fim dos tempos ainda no Apocalipse. A descrição da besta que sobe do mar em Apocalipse 13, 1-8, é uma das visões mais complexas e grotescas. João descreve uma criatura com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Essa criatura é um Frankenstein de terror, uma amálgama de predadores selvagens: leopardo, urso, leão, com múltiplos chifres e cabeças, e nomes de blasfêmia. Ela representa o poder político e militar que se opõe a Deus, nos últimos tempos, impulsionada pelo próprio dragão Satanás. A estranheza está na sua natureza híbrida e monstruosa, que evoca as bestas de Daniel, mas com uma intensidade ainda maior. É uma imagem de poder absoluto e corrompido, que exige adoração
e persegue os santos. Para além da interpretação teológica, a pura imaginação por trás dessa criatura é o que a torna tão bizarra e inesquecível. 9. A proibição de misturar tecidos e cultivos. Leis mosaicas inexplicáveis. As leis mosaicas em Levítico e Deuteronômio contêm muitas regras que fazem sentido dentro de um contexto de higiene, moralidade e santidade. Mas algumas são, para nossa mente moderna, absolutamente inexplicáveis em sua estranheza. Como, por exemplo, Levítico 19:19, não cruzarás diversos tipos de animais. Não semearás o teu campo com diferentes tipos de sementes. Roupas feitas com diferentes tipos de fios. Deuteronômio 22:9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não se corrompa o fruto da semente que semeaste, e a novidade da vinha. Não lavrarás com boi e jumento, juntamente. Não te vestirás de estofo misturado, de lã e linho juntamente. Por que Deus se preocuparia com a mistura de lã e linho em uma roupa? Ou com a semeadura de diferentes sementes no mesmo campo? Com arar a terra com boi e um jumento juntos? Essas proibições são chamadas de leis de quimera ou misturas proibidas. Estudiosos têm diversas teorias para preservar a pureza das espécies, para evitar práticas pagãs que envolviam misturas rituais, ou como um ensinamento simbólico sobre a separação de Israel das nações. Independentemente da razão, a especificidade e a aparente falta de uma base lógica ou moral, óbvia para nós, as tornam incrivelmente estranhas. Elas mostram um nível de detalhe na lei divina que vai muito além do que esperamos e nos força a questionar a lógica por trás de cada mandamento. 10. Elias e os ursos. O julgamento de crianças. Zombeteiras. Essa história em 2 Reis 2:23-24 é chocante e moralmente desconfortável para muitos. Depois que o profeta Elias é levado ao céu, Eliseu, seu sucessor, está subindo para Betel. No caminho, um grupo de jovens ou crianças, dependendo da tradução, começa a zombolou, subindo ele de lá para Betel, enquanto ia pelo caminho. Os jovens saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: "Sobe, calvo!" Sobe. Virando-se ele para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. A estranheza e o choque aqui são múltiplos. Primeiro, a zombaria dos jovens em relação à calvície de Eliseu, um detalhe trivial. Segundo, a reação de Eliseu, que em vez de ignorar ou repreender, invoca uma maldição divina. Terceiro, e mais perturbador, a consequência imediata e brutal, a aparição de 2 ursas que matam 42 crianças, jovens por uma ofensa aparentemente menor. Essa passagem levanta questões profundas sobre a justiça divina, profética e a severidade do Antigo Testamento. É uma história que poucos pastores ou pais contam no domingo mascuistaló, desafiando nossa sensibilidade moderna e nos lembrando que o Deus da Bíblia é complexo, e sua justiça pode ser manifestada de maneiras que nos surpreendem e nos assustam. 11. O sacrifício do boi vermelho, um ritual misterioso de purificação da poluição da Morteim. Números 19. A Bíblia descreve um ritual de purificação extremamente detalhado e peculiar, envolvendo um boi vermelho, perfeito, sem mácula, e que nunca foi usado para trabalho. Este boi deve ser sacrificado, e seu corpo inteiro, incluindo pele, carne, sangue e excremento, deve ser queimado fora do acampamento. As cinzas são então coletadas e misturadas com água viva, água corrente, para criar a água da purificação, ou água da impureza. Mas estranho é o propósito e a aplicação desse ritual. Essa água era usada para purificar qualquer pessoa ou objeto que tivesse tocado um cadáver, ou estado perto de um. A morte era considerada a maior fonte de impureza ritual, e a água do boi vermelho era a única forma de purificação para essa poluição específica. Mas há uma ironia bizarra. O sacerdote que realiza o ritual, a pessoa que queima o boi, aquele que espalha a água também se tornam impuros no processo, e precisam se lavar e esperar até a noite para serem purificados. Ou seja, o ato de purificar torna o purificador impuro. A bizarrice está na especificidade do animal, na queima total do corpo, na eficácia das cinzas misturadas com água e na estranha inversão da pureza. Impureza para aqueles que administravam o ritual. É um vislumbre de um sistema religioso tão alienígena à nossa compreensão moderna, focado em conceitos de pureza ritual que nos parecem completamente estranhos e complexos. Para os teólogos, ele é um tipo e sombra do sacrifício perfeito de Cristo, mas para o leitor desavisado, é apenas estranho, conclusão empatante. E aí,
suas palavras foram tiradas? Essas são apenas 11 das muitas passagens que mostram a profundidade, a complexidade e, sim, a estranheza da Bíblia. Longe de ser um livro simples e previsível, as Escrituras Sagradas são uma tapeçaria rica e multifacetada de histórias, leis, profecias e visões que desafiam a nossa compreensão e nos forçam a olhar para o mundo e para o divino de uma forma completamente nova. Essas passagens nos lembram que a Bíblia não é um conto de fadas, mas um livro que reflete a realidade da condição humana, a natureza incompreensível de Deus e a complexidade do seu plano. Elas nos convidam a ir além da superfície e a buscar um entendimento mais profundo do que está realmente escrito. A perceber que o estranho pode ser apenas um reflexo da nossa própria limitação em compreender o ilimitado. Qual dessas passagens te deixou mais perplexo? Você conhece alguma outra parte da Bíblia que é igualmente estranha ou chocante? Deixe seu comentário abaixo. Você está absolutamente certo, minhas desculpas. Eu me confundi e acabei usando o texto anterior. Peço perdão por essa falha. Vamos criar agora o texto sobre os 4 anjos caídos, acorrentados, sob o rio Eufrates. Com a profundidade e o estilo que seu canal Você Sabia merece, e com a quantidade de caracteres solicitada. A história proibida dos 4 anjos caídos, acorrentados sob o rio Eufrates. Você sabia que a Bíblia, o livro mais estudado e debatido da história, guarda em suas páginas não apenas mensagens de fé e esperança, mas também mistérios tão profundos e perturbadores que poucos ousam explorar? Prepare-se para uma jornada que vai muito além das histórias que você aprendeu na igreja ou na escola dominical. Aqui no Você Sabia, não temos medo de mergulhar nos recantos mais obscuros e intrigantes das Escrituras. Vamos desvendar uma das profecias mais enigmáticas e assustadoras do livro do Apocalipse. A história dos 4 anjos caídos, acorrentados sob o rio Eufrates Quemes Noels, por que estão presos, e o que acontecerá quando forem soltos. Prepare-se para ter sua mente expandida, e talvez sua visão do fim dos tempos completamente alterada. O que você está prestes a descobrir vai te deixar sem palavras e questionando a realidade como a conhecemos. A profecia chocante do Apocalipse 9 é a base. Para esta história proibida, encontre-se em uma das passagens mais vívidas e aterrorizantes do livro do Apocalipse, no capítulo 9, versículos 13 a 16. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que o tinham saído, preparados para aquela hora e dia, mês e ano, foram soltos para matar a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos montados era de 200 milhões. Eu ouvi seu número. Esta é uma das profecias mais sombrias de João, na ilha de Patmos. Ela nos fala de anjos, não anjos da guarda ou mensageiros divinos, mas seres que foram amarrados, e estão esperando um momento específico para serem liberados com um propósito devastador, a destruição de 1/3 da população mundial. E onde eles estão presos? Sob o grande rio Eufrates. Mas quem são esses anjos? E por que foram acorrentados neste local tão peculiar? O contexto da rebelião angelical e a prisão original. Para entender a prisão desses 4 anjos, precisamos voltar ao início da história da rebelião celestial, que já abordamos em outros vídeos do nosso canal. A Bíblia nos ensina que houve uma rebelião liderada por Lúcifer, agora Satanás, que arrastou consigo 1/3 parte dos anjos. Esses anjos caídos, ou demônios, são os que hoje vagam pela terra, buscando enganar e destruir. No entanto, a Bíblia e outros textos antigos judaicos, como o livro de Enoque, que, embora não seja canônico para a maioria das tradições cristãs, era amplamente conhecido no tempo de Jesus e dos apóstolos. E é até citado em Judas 1, 14-15 nos dá uma pista crucial. Nem todos os anjos caídos receberam a mesma punição. Alguns anjos caídos cometeram pecados ainda mais graves do que a simples rebelião contra Deus. O texto de Gênesis 6, 1-4 fala dos filhos de Deus, que muitas interpretações, incluindo a judaica e a dos primeiros pais da igreja, identificam como anjos que viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dessa união antinatural, nasceram os Nefilins, gigantes violentos que corromperam a terra, e foram uma das razões principais para o dilúvio. O livro de Enoque, Emma Particular, detalha que esses anjos, chamados de vigilantes, não apenas se acasalaram com humanas, mas também ensinaram à humanidade artes proibidas,
metalurgia para armas, feitiçaria, astrologia, cosméticos e outros conhecimentos que levaram à depravação extrema e à violência. Os anjos caídos e o Tártaro é nesse contexto que as Escrituras, além do Apocalipse, mencionam prisões específicas para certas categorias de anjos caídos. 2 Pedro 2:4. Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra grega traduzida aqui como inferno é Tártaro, uma prisão subterrânea de trevas para as entidades mais malignas. Não é o inferno como um rei de Gina, mas um lugar de confinamento para os mais depravados. Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Essas passagens indicam que uma classe específica de anjos caídos, aqueles que cometeram o pecado de Gênesis 6, e talvez outros pecados terríveis associados, como corromper a criação e ensinar artes malignas, estão presos. A grande questão: seriam os 4 anjos do Eufrates parte desse grupo? Muitos teólogos e estudiosos da escatologia acreditam que sim. Eles seriam anjos que participaram ativamente na corrupção da humanidade pré-diluviana, ou em outros atos de extrema maldade que exigiram um confinamento especial. A ideia de serem acorrentados sob um rio específico, como o Eufrates, adiciona uma camada de mistério e localização geográfica. Embora a prisão seja espiritual, a menção de um local físico tão proeminente na história bíblica, o Eufrates, era a fronteira oriental do Éden. O rio da Babilônia, e palco de muitas batalhas e impérios, sugere uma conexão profunda com o drama humano e a história da salvação. Por que o rio Eufrates? Um local de significado profético. O rio Eufrates não é um rio qualquer na Bíblia. Ele tem um significado histórico e profético imenso. Jardim do Éden foi um dos 4 rios que regavam o Jardim do Éden, Gênesis 2:14, simbolizando o início da criação e da pureza. Berço de civilizações. Foi o berço de algumas das primeiras e maiores civilizações do mundo: Mesopotâmia, Babilônia, Assíria, que eram frequentemente inimigas de Israel, e centros de idolatria. Limite da Terra Prometida. Era o limite oriental da Terra Prometida a Abraão. Gênesis 15:18. Rota de invasões. Historicamente, muitas invasões a Israel e ao Oriente Médio vieram do leste, atravessando o Eufrates. Grandes impérios como a Assíria, Babilônia e a Pérsia utilizaram o Eufrates como rota militar e comercial. A escolha do Eufrates como local de aprisionamento para esses anjos caídos não é aleatória. Simbolicamente, pode representar um lugar onde a maldade humana e espiritual se manifestou fortemente, e onde a fronteira entre o domínio de Deus e as forças do mal era constantemente contestada. O fato de estarem acorrentados ali sugere um confinamento estratégico, esperando o momento certo para serem liberados e desencadear um julgamento terrível. O propósito da libertação: julgamento e guerra. Final. A profecia de Apocalipse 9 é clara. Esses 4 anjos foram preparados para aquela hora e dia, mês e ano, para matar a terça parte da humanidade. Sua libertação não é um acidente, mas parte do plano de Deus para o fim dos tempos. Após serem soltos, esses anjos lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros. A descrição desses cavaleiros é igualmente bizarra e aterrorizante. Os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças com as quais causavam dano. Apocalipse 9:17. -19. Isso não parece um exército humano normal. Muitos interpretam essa descrição, de forma literal, como demônios tomando forma de cavalos monstruosos. Outros veem isso como simbolismo para uma força militar massiva vinda do Oriente, talvez usando armamentos avançados que João, em sua época, só podia descrever com as imagens de terror que lhe foram dadas. Seja como for, o resultado é o mesmo: uma destruição em massa, sem precedentes. 1/3 da humanidade aniquilado. A libertação desses anjos e seu exército é um evento de juízo divino. É parte das pragas e calamidades que se abaterão sobre a terra durante o período conhecido como a Grande Tribulação, um tempo de punição para a humanidade que se recusou a se arrepender de seus pecados. Os anjos caídos
que uma vez corromperam a humanidade, agora são usados como instrumentos da ira de Deus para julgá-la. É uma ironia sombria do destino. Quem são esses 200 milhões? Exército humano ou demônios? A menção de 200 milhões é um número colossal para a época de João, e até para hoje. Isso levantou várias interpretações. Exército literal. Alguns creem que se refere a um exército humano literal, possivelmente vindo de nações asiáticas, China, Índia, que hoje têm populações capazes de levantar tal número. Exército demoníaco. Outros interpretam como um exército puramente demoníaco, liderado pelos anjos soltos, dada a descrição fantástica dos cavalos e cavaleiros. Simbólico. Uma terceira interpretação vê o número como simbólico, de uma força inumerável e esmagadora de destruição, tanto humana quanto espiritual. Independentemente da interpretação, a mensagem é clara: o evento será de proporções catastróficas, sem precedentes na história humana. A destruição de 1/3 da humanidade é um testemunho da gravidade do julgamento que se aproxima. A conexão com a secagem do Eufratesen, outra parte do Apocalipse. No capítulo 16, versículo 12, há uma conexão fascinante com o rio Eufrates. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Este versículo, que fala da seca do rio, é frequentemente ligado à libertação dos 4 anjos. Se os anjos estão presos sob o rio, a secagem das águas pode ser um PR que cito, ou um sinal para sua libertação, ou talvez um meio pelo qual eles, ou o exército que eles lideram são finalmente capazes de cruzar e cumprir sua missão. A secagem do rio Eufrates é um evento que já é objeto de estudo e preocupação nos dias de hoje, com as mudanças climáticas e a construção de represas. Isso adiciona uma camada de urgência e atualidade à profecia. A lição final, soberania de Deus, e a urgência do arrependimento. A história dos 4 anjos caídos acorrentados sob o rio Eufrates é, sem dúvida, uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia. Ela nos confronta com a realidade de que o mundo espiritual é muito mais complexo e perigoso do que imaginamos, e que o mal tem suas prisões e seus propósitos no plano divino. No entanto, essa profecia não é para nos aterrorizar sem motivo, mas para nos alertar. Ela serve como um lembrete vívido da soberania de Deus. Mesmo os anjos mais poderosos e perigosos estão sob o controle divino, acorrentados e soltos apenas em hora e dia, mês e ano específicos, conforme o plano de Deus. Nenhuma força do mal opera fora da permissão divina. Gravidade do pecado. A destruição massiva é uma consequência do endurecimento do coração humano e da recusa em se arrepender. Mesmo diante de julgamentos severos, urgência do arrependimento, a Bíblia não apresenta essas profecias como um destino inescapável para todos, mas como um chamado ao arrependimento e à busca por Deus. Aqueles que buscam a Deus e confiam em Cristo são protegidos da ira vindoura. História proibida desses anjos não é apenas uma curiosidade bizarra, é um convite à reflexão sobre a justiça divina, a realidade do bem e do mal, e a importância de se alinhar com o Criador antes que os julgamentos proféticos se desenrolem. Els está o Ló, sob o Eufrates, esperando, e o mundo, talvez sem saber, aguarda o seu despertar. Conclusão impactante e chamada para ação. Essa foi uma das histórias mais assustadoras e complexas que já exploramos. A realidade desses anjos caídos e seu destino final nos mostra que a Bíblia é um livro vivo, cheio de profundezas que ainda nos aguardam. O que você achou dessa revelação? Você já tinha ouvido falar desses anjos? Deixe seu comentário. Isso se essa história te chocou e te fez pensar Daksu like agora mesmo, isso nos ajuda a continuar desvendando os mistérios das Escrituras. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa história. Desafie seus amigos e familiares a mergulhar nos mistérios bíblicos e, o mais importante, inscreva-se no canal. Você sabia? E ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te surpreender e expandir seus conhecimentos sobre os maiores segredos da Bíblia e do universo. Até a próxima jornada de conhecimento.